Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A tecnologia tem conquistado cada vez mais espaço no campo. Em Bela Vista de Goiás, um produtor investiu na modernização da fazenda e instalou ordenhas robóticas. Tudo para melhorar o manejo e aumentar a produtividade. O seu Ledson é produtor rural em Bela Vista de Goiás. Ele não esconde a felicidade de ter na fazenda dele uma máquina que tanto sonhava. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de investir em tecnologias. Aí a gente, uns 2 anos atrás, começou a visitar as fazendas que já tinha robô. Um dia eu visitei mais meu filho. Aí comentando com meu filho, eu falei, mas que coisa boa, hein, menino? Como é que uma coisa difícil é de adquirir? Ele falou, pai, o senhor tem coragem de investir 2 milhões e 400 em uma colhedeira e não tem coragem de investir em um robô para tirar leite 365 dias por ano, sendo que a colhedeira o senhor usa menos de 2 meses? Aí aquilo me despertou a vontade de fazer essa adquisição. Experiência com gado leiteiro, ele tem de sobra, afinal já são 39 anos no ramo. Segundo o produtor rural, essas ordenhas robóticas são de tecnologia holandesa e ainda com um valor elevado, 2 milhões e 400 mil reais. Se não fosse com a ajuda por meio de empréstimo de uma instituição financeira, o seu Ledson não teria condições de adquirir os equipamentos. A tecnologia está cada dia mais presente no campo e o ramo da cadeia leiteira não poderia ficar de fora. Esse sistema implantado aqui na fazenda une automação, coleta de dados em tempo real e inteligência artificial. Tudo isso resulta em eficiência aqui no campo. Orgulhoso, o produtor mostra que a tecnologia de ponta é aliada do agro. Pelo celular, ele acompanha o movimento da ordenha 24 horas por dia. O sistema detalha a produção de cada vaca, a quantidade de leite e até quantas vezes o animal foi ordenhado. Não precisa eu estar aqui em casa, eu tenho internet em qualquer lugar que eu tiver, eu vejo tudo, vejo a frequência, vejo na câmera. Se o robô parar, eu recebo uma ligação avisando que teve qualquer problema, que ele parou, ele me liga me falando. Fala em inglês, mas me avisa que o robô parou para poder chamar alguém ou eu vim para ligar ele de novo. Atualmente, 25 vacas girolando estão em lactação na propriedade e juntas produzem 4.000 litros de leite por dia. Agora, com a facilidade no manejo, o bem-estar animal vai aumentar. As vacas serão ordenhadas na hora que quiserem, já que a ordenha funciona 23 horas por dia e elas vão praticamente sozinhas para o equipamento. E a expectativa é de aumento na produção de leite de agora em diante. As novilhas premiíparas já pegaram rotina, já são 37 novilhas, apenas 2 que não vêm só. A gente já está preocupado só com as vacas que é mais velha, que tem mais resistência ao robô. O Brasil vai exportar carne bovina para a Guatemala. O anúncio foi divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Com população de 18 milhões de habitantes, a Guatemala importou mais de 192 milhões de dólares em produtos agropecuários brasileiros, entre janeiro e outubro deste ano. O Brasil é hoje o maior exportador de carne bovina do mundo. Até outubro, as exportações superaram 14 bilhões de dólares. A abertura para a Guatemala cria novas oportunidades para o Brasil em um mercado estratégico, com potencial de expansão especialmente para cortes congelados, categoria que representa mais de 70% das importações da Guatemala do produto. Desde 2023, o Brasil alcançou a abertura de 500 mercados. A nova diretoria da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, tomou posse em Brasília. Em meio aos desafios para o futuro do setor, a nova gestão destacou a contribuição do agro para os resultados positivos da economia brasileira em 2025. A diretoria executiva da CNA para os próximos 4 anos tomou posse nesta terça-feira. João Martins foi reeleito presidente por unanimidade e segue no comando da instituição até 2029. Também foram empossados os vice-presidentes e os integrantes do Conselho Fiscal.
A CNA projeta um cenário de incertezas para o ano que vem por causa da alta do endividamento rural e da queda na rentabilidade no campo. Superar os desafios vai ser fundamental para o setor manter a contribuição para os números positivos da economia de 2025, como o controle da inflação e o aumento do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A CNA fez e continuará fazendo as defesas e as reivindicações necessárias dos produtores reais e do agro brasileiro. As exportações brasileiras de algodão podem alcançar um novo recorde ainda em 2025 e também tem informações sobre os preços. Confira. Os preços do algodão em pluma oscilam no início de dezembro, segundo o levantamento do CPEA. Alguns vendedores reduzem valores porque precisam captar recursos ou liquidar lotes, o que pressiona as cotações. Por outro lado, vendedores capitalizados mantêm firmeza nos preços e impulsionam altas pontuais, sobretudo quando ofertam lotes de qualidade superior. As indústrias compradoras fazem aquisições pontuais, já que se preparam para o recesso de fim de ano e ajustam o ritmo da demanda. As preocupações logísticas entram no radar dos agentes e reforçam a lentidão dos negócios neste período. Além de cumprir contratos a termo, o setor programa novas operações, principalmente para o primeiro semestre de 2026. As exportações brasileiras podem alcançar um novo recorde em 2025. O recorde atual pertence a 2024, quando o país embarcou 2.770.000 toneladas, segundo a CSEX. Em novembro, os envios somaram 402.500 toneladas, o maior volume para o mês. O resultado supera em 36,9% os embarques de outubro de 2025 e em 34,4% os de novembro de 2024. No ano, os embarques já acumulam 2.570.000 toneladas. A baixa oferta de tilápia no mercado tem feito o preço do peixe subir. Com volume restrito de peixe, as cotações seguiram em alta em novembro. Porém, o avanço foi em ritmo mais lento que em outubro. Segundo os pesquisadores do CPEA, esse movimento de alta nos preços é atípico para esta época do ano, sobretudo porque a demanda por peixes geralmente é limitada, tendo em vista que o brasileiro dá preferência para outras carnes. Levantamento do Centro de Pesquisa mostra que na região dos Grandes Lagos, no noroeste do estado de São Paulo e divisa com Mato Grosso do Sul, o valor pago ao produtor pela tilápia foi de R$ 9,03 o quilo, aumento de 5,28% acima do valor pago em outubro. No atacado de São Paulo, o filé de tilápia congelado chegou a R$ 32,22 em novembro, alta de 7,8% frente ao mês anterior. A procura por arroz em casca aumentou no começo de dezembro. Saiba agora o porquê. Os compradores estão buscando renovar os estoques, o que fez a demanda crescer. Por outro lado, o comportamento dos vendedores foi distinto. Aqueles com maior necessidade de capitalização cederam aos preços pedidos pelos compradores, enquanto outra parte dos produtores seguiu focada na finalização da semeadura, esperando uma definição melhor dos preços que seguem em queda. Na parcial do mês, até o dia 8, o indicador CPEA-IRGA Rio Grande do Sul, para pagamento à vista, registrou baixa de 0,77%. Esse preço está próximo da média recebida pelos produtores do Rio Grande do Sul em maio de 2011. No campo, a semeadura da safra 25-26 deve ficar abaixo das estimativas divulgadas até o momento. No mercado externo, as importações brasileiras de arroz em casca em novembro registraram o menor volume desde dezembro de 2024. As exportações, no mês passado, registraram recuos de 45% em relação ao mês anterior e de 15,5% em relação a novembro do ano passado. Agricultores da região metropolitana do Recife apostaram no cultivo da pitaia. A fruta, que é bastante rica em nutrientes, apresentou bom desenvolvimento no solo da região. A pitaia é originária da América Central e do México, mais especificamente das regiões tropicais e subtropicais. A fruta é da família Cactaceae e é típica de regiões de clima quente. A estrutura lembra o famoso mandacaru visto nas regiões do Agreste. E não é à toa,
pois ambos pertencem à mesma família. No Brasil, o cultivo da pitaia começou na década de 90, com a produção concentrada no estado de São Paulo. Porém, esta propriedade concentra a sua produção no litoral de Igaraçu. Leonardo iniciou o plantio há 2 anos. A variedade cultivada é a Boreal Red. Um dia eu estava mexendo na internet e eu vi um pé de pitaia que era bem interessante, bem carregadinho, vermelhinho, de que beleza, e tinha uns benefícios. Aí eu fui na Ceasa e vi aquele fruto, comprei, provei, achei interessante. Eu digo, eu vou comprar uma mudinha. Aí a gente começamos com 250 mudas, mourões, né? Aí deu certo. São cerca de 1.000 mourões destinados ao cultivo da pitaia em aproximadamente 1,5 hectares. Eles fazem a colheita do fruto a cada 15 dias e conseguem aproveitar de 250 a 300 quilos da fruta. Quais são as condições ideais para o cultivo da pitaia? Sol. Um solo pode ser fraco, mas se você cultivar com bastante esterco, palhada seca, água, perfeito. Devido ao crescimento da planta, Leonardo desenvolveu uma estrutura para que a planta fique firme e consiga dar os frutos. Madeira de sabiá, que ela é resistente, pneu de moto e ferro de 3/8 a gente usamos aqui. A colheita pode ser feita poucos meses após o plantio. Em média de 8 meses já começa a botar os primeiros frutos. Os sinais que demonstram que o fruto está pronto para ser colhido são visíveis. É muito fácil, porque ela verde já tem a cor verde, né? Aí quando ela começa a vermelhar, pronto, já está no ponto. O plantio da muda exige cuidado e atenção. Leonardo demonstra como deve ser feito para garantir o sucesso na colheita. Tirei essa muda aqui, você tem que tirar ela com 30 centímetros. Aqui eu tirei um pouco maior só para mostrar para vocês. Aqui tá essa parte lenhosa, tá vendo? Aí eu não posso afundar mais do que isso aqui quando eu for plantar, porque essa parte aqui é a parte que vai soltar a raiz, aí é mais seguro para a muda. Não precisa afundar, só encostou lá, escondeu aquela parte lenhosa, encostou aqui na estaquinha, passa um cordãozinho, aí ela vai subir igual essa aqui. Todo o processo de venda e marketing fica com o Marcos, que é filho do Leonardo. A gente estima dobrar a quantidade que a gente produziu no último ano, porque ela chegou na idade, né, que começa a produzir bastante, que é com 2 anos. Tá? Então a gente estima dobrar a nossa meta. Apesar de ser uma cultura de fácil manejo, é preciso investir para garantir o retorno ao final de cada safra. Para iniciar hoje no cultivo da pitaia, você tem que ter pelo menos ali os R$90 para levantar um mourão como esse aqui, tá? Assim, pode parecer um valor um pouco alto, mas com certeza o retorno é satisfatório. É hora de conferir como fica o tempo nesta quinta-feira em todo o Brasil. Veja na previsão. Nesta quinta, o tempo melhora na região sul, à medida que o ciclone extratropical se afasta para o oceano. No sudeste, as instabilidades diminuem, mas ainda persistem sobre Minas, Espírito Santo e áreas do norte e nordeste paulista, de maneira mais fraca. No centro-oeste, novas pancadas de chuva ganham força ao longo da tarde em Mato Grosso do Sul, e também chove em Mato Grosso e em Goiás. No nordeste, o padrão segue dividido entre chuva concentrada no Maranhão, Piauí e Bahia, além da faixa litorânea, e tempo mais firme no restante da região. E no norte, as instabilidades continuam espalhadas. No sul, o céu abre e o sol predomina entre algumas nuvens pela região. No final da tarde, nuvens carregadas voltam a avançar pelo sul e sudeste gaúcho. Na região sudeste, as nuvens diminuem sobre São Paulo e Rio, mas persistem no norte e nordeste paulista, em Minas e em boa parte do Espírito Santo. A nebulosidade também é maior em Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, além do norte, oeste e nordeste de Mato Grosso do Sul. Nuvens mais carregadas também predominam em grande parte da Bahia, Maranhão e sul do Piauí, além do Ceará e na faixa litorânea norte da região, enquanto no restante do nordeste o sol predomina.
E no norte, tempo mais fechado no Amazonas, Acre, Rondônia, Pará e Tocantins, além do Amapá. Já em Roraima, noroeste e oeste do Pará, o céu segue mais aberto. O tempo segue firme na maior parte da região sul do país, com chuva fraca apenas em áreas do litoral gaúcho, interior de Santa Catarina e leste do Paraná. As instabilidades também diminuem no sudeste, mas ainda há chance de pancadas de chuva moderadas a fortes no centro-norte de Minas, Triângulo Mineiro e também no Espírito Santo. No norte, nordeste e leste paulista, além de áreas do interior fluminense, pode chover de maneira mais fraca. As pancadas de chuva também seguem ocorrendo em Mato Grosso e em Goiás. E em Mato Grosso do Sul, novas áreas de instabilidade avançam no fim da manhã, espalhando-se pelo estado durante a tarde, com chuva moderada a forte. As instabilidades também seguem ocorrendo no oeste e sudoeste da Bahia, metade sul do Piauí, Maranhão e noroeste do estado, além do litoral do Ceará, de maneira moderada a forte. E no norte do país, pancadas de chuva pela região, com chance de temporais no Amapá. Rajadas de vento variam em boa parte do país nesta quinta-feira, e ainda podem ocorrer de maneira mais forte em alguns pontos entre a faixa litorânea do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, leste paulista, zona da Mata Mineira, sul e noroeste fluminense e também no sul capixaba, principalmente entre o litoral norte gaúcho, sul catarinense e no sul de Minas, na divisa com o Vale do Paraíba, onde podem chegar até os 90 km por hora. E no interior do Nordeste, o tempo segue seco, principalmente no oeste da Paraíba, Pernambuco e sul do Rio Grande do Norte, onde a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20%. E em relação às temperaturas para esta quinta, máximas de 29 graus em Porto Alegre e em Palmas, 30 em São Paulo, Campo Grande e em Cuiabá, 27 em Belo Horizonte e 32 graus em Salvador. Já pensou ter acesso à elite da safra 2025 de café do Brasil? Os grãos passaram por etapas rigorosas de avaliação. Então vamos saber mais? Quem chega aqui com as informações para a gente é o Vinícius Estrela, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Cafés Especiais, ABSCA. Bom dia, Vinícius. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Uma satisfação poder estar falando com vocês. Pois é, o nosso café especial tem qualidade reconhecida e não é à toa que esse leilão já foi um sucesso. Foi o leilão mais longo da história dos leilões de cafés especiais no Brasil. Foram mais de 9 horas em que compradores internacionais do mundo inteiro disputaram esses 30 cafés especiais ao longo dessas 9 horas, dando lances basicamente de minuto a minuto. Foram mais de 2.500 lances e que puderam construir mais um capítulo dessa brilhante história, que é a valorização do café especial brasileiro. Falando em valorização, né, fica aquela pergunta: qual que é o valor que foi negociado e como que vocês avaliam esse resultado? Ele foi o segundo maior preço médio pago pelo café especial brasileiro. Isso segue uma trajetória de valorização muito destacada. Só para a gente ter uma ideia, o preço médio pago pela saca de um café especial brasileiro nesse leilão, ele ultrapassa 5 vezes um café comercial de excelente qualidade. Então, mostrando a valorização desses cafés e alcançando mais de 320 mil dólares em cafés negociados, em caixas de 30 quilos cada caixa e lotes muito exclusivos que vão para mais de 23 compradores em 10 países diferentes. Pois é, em relação a esses compradores, aos países interessados e que levaram esses grãos tão especiais, tem alguma novidade ou alguma mudança neste ano que chamou a atenção da BSCA? Foram dois as grandes entregas desse leilão e as novidades. O primeiro deles foi que nós tivemos compradores internacionais de quase todos os 4 cantos do mundo. Alguns desses cafés vão para o mercado americano, importante, porque isso só foi possível pela retomada do volume de comercialização, inclusive os campeões, o café mais valorizado, o mais bem pago, vai para os Estados Unidos, para a costa oeste americana. Nós tivemos
cafeterias e torrefações da Noruega, da China, do Japão, da Coreia do Sul, da Malásia e também torrefações brasileiras, arrematando esses cafés e deixando um pouquinho dessas joias, dessas lendas do café especial também no Brasil à disposição dos brasileiros. Pois é, com relação à compra brasileira, houve um incentivo? Houve um incentivo, nós atuamos com essas torrefações brasileiras, diminuindo parte do custo, inclusive, para que elas pudessem participar, e isso fez com que também um dos cafés campeões pudesse ficar parte desse lote no Brasil. No total, 4 lotes foram arrematados por uma torrefação brasileira e que agora, logo no primeiro semestre, vão estar disponíveis para os consumidores brasileiros. Pois é, agora, para deixar claro para todo mundo, Vinícius, todo mundo ficar no mesmo pé, o que faz um grão ser considerado especial? O café especial ele é um café de altíssima qualidade, que numa avaliação sensorial ele recebe acima de 80 pontos. Numa definição mais moderna de café especial, ele é todo café ou experiência de café que, por conta dos seus atributos positivos, ele recebe um valor acima do valor de mercado. Então, ele é percebido como um produto de alto valor agregado do produtor até o consumidor e é um café que apresenta notas sensoriais mais destacadas. Então, ao longo desse leilão, desses 30 lotes, nós tivemos cafés doces, muito doces, nós tivemos cafés florais, cafés mais frutados, e também uma grande novidade, que nos alegra bastante. Nós honramos a pesquisa brasileira. Desses 30 lotes, mais de 30%, da metade desses 30 lotes, foram de uma variedade brasileira, o Arara, que alcançou preços comparáveis a variedades internacionais muito bem valorizadas. Então, é a nossa ciência, o nosso produtor e o nosso sabor único de uma variedade única desenvolvida pelo Brasil e no Brasil, alcançando o mercado internacional e sendo valorizada no mercado doméstico também. E é sempre legal a gente aprender desse universo, né, chamado café especial. Inclusive, no leilão teve algumas categorias, né, como, por exemplo, a experimental. O experimental é uma categoria que desde 2023 o Brasil vem adotando e ela já se tornou uma categoria internacional, que ela concentra os processos experimentais de fermentação. Então, ele basicamente celebra a inovação da cafeicultura brasileira, que vem por meio da potencialização do sabor e processos inovadores, alcançando sensoriais únicos. Então, a gente pega, por um processo de fermentação, pega um café que ele tem um potencial para fruta e você potencializa a percepção sensorial dessas frutas pelo processo de fermentação. Então, um café que tem um sensorial de mamão papaya fica com um sensorial mais pronunciado dessa fruta. As frutas amarelas, as frutas vermelhas, e assim agregando mais valor ao café especial brasileiro, inclusive com ciência, com tecnologia. Exato. Ciência, tecnologia, reconhecimento, valor, né, que obviamente é importante para o produtor e tudo isso, obviamente, impulsiona, né? Acho que é uma injeção de ânimo importante para o agricultor. E é um agricultor que passa desafios consideráveis, Kelly. Porque desde a safra de 2020 e 2021, nós temos tido incidentes climáticos que vêm fazendo com que a produção brasileira fique abaixo do potencial máximo e, em alguns casos, bem abaixo. Isso vem criando pressões de preço e de condições ao longo da cadeia. O produtor não vende tanto café quanto gostaria, porque não tem café no volume que estima a safra. As torrefações vêm comprando café mais caro e o consumidor vem tendo tomar um café com um preço um pouco mais elevado. E isso para que todo esse sistema seja sustentável. Então, por que não tomar um café
que está um pouco mais caro, e não um café de mais alta qualidade. Então, esse é o nosso objetivo com o leilão, de posicionar o Brasil como um produtor de cafés de alta qualidade, fazendo com que nós também participemos com destaque desse mercado, que é o mercado de café especial. Exato, e com cada vez mais reconhecimento internacional. E o café brasileiro, a qualidade do nosso café. Vinícius, esse é um momento muito importante, vamos dizer que é o momento ícone do leilão do café especial, que durante o ano teve ali várias etapas de concurso. Conta pra gente como é que é essa trajetória até chegar esse momento do leilão em dezembro. Olha, um café para ser ganhador e poder estar num leilão, ele realmente é um café muito consistente. São provadas mais de 32 xícaras deste mesmo café em 4 momentos diferentes. Numa fase de pré-seleção, em que juízes brasileiros, sob a orientação de um juiz internacional, avaliam esses cafés. Na sequência, uma fase nacional, em que esses cafés são novamente provados. Então, das 615 amostras, 151 passaram para essa fase nacional. E aí, na fase internacional, em que nós recebemos 25 juízes internacionais, 2 juízes brasileiros, os melhores dessa fase anterior, que, sob a batuta de um juiz internacional, avaliam novamente aí 40 cafés para escolher os 30 melhores pontuados. Os cafés os 10 melhores de cada categoria, os naturais, os cereja descascados, os via úmidas e os experimentais. E são esses cafés que são levados para o leilão internacional e que estão à disposição dos compradores nacionais e internacionais. Ô Vinícius, e como que a BSCA, ela acompanha esses produtores? Porque eu imagino a emoção, que é obviamente de estar classificado e vender muito bem esse produto para o mercado internacional, ou aqui mesmo aqui para o Brasil, como a gente citou há pouco, mas isso vem somando uma responsabilidade de continuar mantendo esse padrão e essa qualidade toda. Como que é esse trabalho da BSCA junto aos produtores? A gente tem 3 programas muito importantes. O primeiro deles é um programa de certificação de cafés especiais, em que nós, de maneira isenta, provamos esses cafés com uma rede de provadores habilitados e treinados que estão espalhados pelo Brasil. E essa prova ela é importante porque ela oferece também um importante feedback para o produtor e apoia o produtor na comercialização desse café. Porque se o produtor não receber um valor acima do valor de mercado, ele não tem um estímulo para acabar produzindo esse café de mais alto valor agregado. Então, a certificação da BSA vem para posicionar esse produtor nesse mercado tão importante. A segunda atividade, que é uma atividade de educação. A BSA, ela formou mais de 90% desses provadores no mercado brasileiro e vem trabalhando junto com os produtores para que os produtores conheçam a qualidade do café que se produz, melhorando assim os manejos de pós-colheita para obter a melhor qualidade de café possível naquela lavoura e naquela safra. E o terceiro e importante programa, que é um programa que a gente mantém com a Apex, de promoção do café especial brasileiro, para permitir com que esses produtores e a cadeia do café especial possa encontrar mercado para esse café produzido. E eu vou te dar um número que ele é importante para ver o quanto esse movimento e essa comunidade vem se fortalecendo. Quando a BSA foi criada lá na década de 90, em 1991, ao longo de 10 anos, a produção de café especial era estimada em 120, 150 mil sacas. Esse ano, nós chegamos em quase 9 milhões e meio de sacas de café especial. Então, os produtores vêm acreditando, investindo, inovando para obter melhores qualidades de café, porque o mercado vem crescendo e ele vem obtendo uma remuneração mais adequada. Então, esse tripé, promoção, a certificação e a educação é o que vem fazendo a diferença no mercado brasileiro
na produção brasileira, para que a comunidade do café especial se fortaleça. Pois é, impressionante esse número que você trouxe para a gente de crescimento e esse tripé, né, que é fundamental. E essas ações que a BSCA faz em parceria com a Apex, levando o nosso café para o mundo, também é algo muito estratégico, porque o mundo precisa reconhecer esse trabalho, precisa saber desse trabalho e, obviamente, conhecendo, passa a valorizar. Essa é a ideia. Porque senão, quando a gente pensa, às vezes, em café especial, a primeira imagem que pode vir é de um outro país se a gente não marcar o nosso território, mostrando o nosso trabalho, mostrando o nosso produto, que, inclusive, pelo resultado do leilão, a gente viu já que está muito valorizado. Esse trabalho que a gente vem fazendo a várias mãos vem permitindo com que a gente reposicione o café brasileiro pelo viés da qualidade. A ponto, por exemplo, da grande cafeteria chinesa, Luckin Coffee, entender que o Brasil e o café especial brasileiro ajuda com que eles cresçam e vendam mais café. Ao longo deste mês de dezembro, todas as 30 mil lojas de café da Luckin Coffee na China estão com uma campanha especial voltada ao café brasileiro, chamada Brazil Season, a temporada do Brasil. Do café, reforçando assim a nossa posição, por exemplo, no mercado chinês. E esse movimento não é exclusivo da China. Como a gente pode ver, Estados Unidos retomando as compras de café especial e arrematando cafés dos mais caros, torrefações da Noruega, do Japão, da Coreia do Sul, da Malásia. Todos esses mercados nos orgulham muito porque eles são mercados, alguns novos, e alguns muito tradicionais. Então, a gente está conseguindo manter clientes antigos e também conquistar novos clientes com viés da qualidade do café especial brasileiro. E isso por quê? Porque a cada safra, os produtores e a cadeia do café especial, os exportadores, as torrefações, vêm inovando, vêm trazendo novidades e movimentando e criando valor ao longo da cadeia do café especial. Poxa, que orgulho desse trabalho, né? Com o resultado comprovado. Vinícius, estamos sempre de portas abertas. Foi muito bom ter você dando esse panorama todo do leilão e também do setor. Um bom dia e até a próxima. Muito obrigado, um bom dia, um excelente café para todos os telespectadores, os espectadores e vocês da equipe da Record, que são muito queridos pela BSA e pela cadeia do café. Obrigada. E essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!